Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui no Grupo Espírita Fraternidade para mais uma palestra pública. E o tema de hoje será a Lei da Liberdade, do capítulo 10º do Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais. Para começar, nós vamos ler uma mensagem de preparo de ambiente do livro Minutos de Sabedoria. Não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, então, e agradecer aos amigos espirituais por todo o amparo, por toda a ajuda, por todo o acolhimento que tem nos ofertado durante toda a nossa caminhada. Amigos espirituais, nos envolva com luz, nos intua, para que possamos ter momentos de reflexões e aprendizados à luz do que nos ensina a doutrina espírita. Esteja conosco, amigos, agora e sempre. Bem, como eu disse, o tema de hoje é a Lei da Liberdade, tirado do Livro dos Espíritos, capítulo 10º, terceira parte. A liberdade, ela é um anseio profundamente arraigado no espírito humano e uma aspiração que transcende épocas, transcende culturas e sistemas políticos. No Brasil contemporâneo, o termo liberdade tornou-se um mantra, infelizmente. Um campo de batalhas ideológicas, onde diferentes grupos projetam seus anseios, seus desejos e suas frustrações. Particularmente, no discurso de alguns segmentos, a liberdade de expressão é frequentemente invocada, por vezes de uma forma absoluta e conflituosa, como um direito inalienável que justificaria qualquer tipo de manifestação, inclusive aqueles que propagam ódio, desinformação ou ataques a instituições. Neste contexto turbulento, a doutrina espírita oferece uma visão lógica, profunda, moral, responsável sobre o que vem a ser a liberdade. E é isso que nós pretendemos conversar hoje aqui. E a liberdade, longe de ser uma simples permissividade para o fazer ou dizer o que se quer, quando explorada no Livro dos Espíritos, capítulo 10, ela se apresenta como um princípio cósmico de crescimento, de evolução, de responsabilidade com graves consequências. Nós vamos tentar aqui elucidar princípios espíritas sobre a liberdade e, a partir dessa organização doutrinária, oferecer uma reflexão sobre a questão da liberdade no Brasil, sempre mantendo fidelidade ao que o Espiritismo nos traz. Neste capítulo 10, nas questões 825 a 827, Kardec nos traz a liberdade natural e nos mostra que ela é um direito inato de todo ser humano. É a faculdade de proceder como queira. Nós podemos fazer o que quisermos. Para o Espiritismo, este é um direito sagrado, pois é condição essencial para o progresso do espírito. Sem o livre-arbítrio, não há mérito nem responsabilidade. O homem seria um autômato, incapaz de evoluir moralmente. No entanto, Kardec e os espíritos imediatamente introduzem um outro conceito fundamental, que é a limitação. A liberdade de um indivíduo termina onde começa a liberdade do outro, nos ensina os espíritos e Kardec. Este princípio
também base das modernas constituições democráticas, é a pedra angular de qualquer sociedade civilizada. A liberdade natural não é, portanto, absoluta. Ela é relativa e deve ser exercida dentro do contexto de coletividade. Então, a minha liberdade, ela se limita no coletivo onde eu estou inserido, como nos ensina Kardec. O discurso que prega uma liberdade de expressão sem limites, onde posso dizer o que quiser porque vivemos em um país livre, colide frontalmente com o ensinamento espírita de que a liberdade individual termina onde começa a do próximo. Nas questões 828 a 832, Kardec aborda a escravidão. Os espíritos são categóricos ao condenar a escravidão como uma violação da lei natural. É um crime contra a humanidade. Esse julgamento severo vai além do conceito de dominação física, como se vê historicamente. Ele se estende a qualquer forma de opressão, coação ou subjugação que prive um ser humano de sua autonomia e de sua dignidade. Só aqui nós poderíamos fazer infinitos comentários, porque a liberdade de ir e vir, às vezes, ela é limitada pelo poder econômico. Né? E o poder econômico é definido numa sociedade onde se tem regras. Mas voltemos à visão espírita sobre a escravidão. Né? Ela é um atraso moral monumental, um resquício de um estágio primitivo da humanidade, onde a força bruta se sobrepõe à razão e à compaixão. Somente quem não tem compaixão pode imaginar um regime escravocrata ou defendê-lo. Isso nos lembra que a verdadeira liberdade, ela é incompatível com qualquer sistema que degrade, oprima ou ignore a igualdade essencial entre todos os espíritos perante Deus. Kardec pergunta e os espíritos respondem que somos iguais perante Deus. Nas questões 833 a 837, Kardec nos traz questões sobre a liberdade de pensar. E aqui reside um dos pilares mais relevantes do debate atual. Para o Espiritismo, a liberdade de pensar é um direito absoluto e inalienável. Posso pensar o que eu quiser. A maior liberdade que o homem possui é a liberdade de pensar, pois o pensamento é a arena interior do espírito, inacessível e inviolável por qualquer poder humano. Ninguém pode entrar na minha mente. Ninguém pode ser forçado a pensar ou deixar de pensar algo. Esta é uma liberdade que nem Deus mesmo viola, para ver como ela é tão importante. No entanto, os espíritos fazem uma distinção vital. A liberdade de pensar não implica na liberdade irrestrita de manifestar o pensamento. Uma coisa é eu ter liberdade de pensar. Outra coisa é eu ter liberdade de manifestar o que eu penso. A exteriorização do pensamento, através da palavra, da escrita ou da ação, entra imediatamente no domínio social e, portanto, sujeita à regra de ouro, não prejudicar o outro. Bem, a exteriorização do pensamento é um ato que gera consequências no mundo real. As pessoas são impactadas pelo meu pensamento quando eu exteriorizo, quando eu falo, quando eu ajo a partir dele. Por exemplo, propagar mentiras que colocam vidas em risco, incitar a violência contra grupos minoritários ou atacar fraudulentamente as instituições democráticas não são exercícios legítimos da liberdade. São abusos que violam a liberdade e as seguranças alheias.
A doutrina espírita não endossa a ideia de que minha liberdade me permite ameaçar a sua. O direito à livre expressão é inseparável do dever de responsabilidade. Somos livres para fazermos o que quisermos, nos ensina Kardec, mas somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E a doutrina espírita nos alerta para os prejuízos que podem advir da manifestação do pensamento, quando este é usado para o mal. Nenhum espírita pode alegar desconhecimento. Bem, nas questões 838 a 840, Kardec nos traz sobre a liberdade da consciência. Esta é a liberdade de crer ou de não crer. A liberdade de consciência é a aplicação prática da liberdade de pensar no campo das convicções íntimas, religiosas ou filosóficas. E o Espiritismo, ele condena veementemente qualquer forma de proselitismo forçado, intolerância religiosa ou perseguição por motivos de crença. O Espiritismo defende a liberdade de expressão, mas com responsabilidade. A fé deve ser livremente consentida, fruto da convicção íntima e do raciocínio, nunca uma coerção. A máxima, fora da caridade não há salvação, substitui qualquer dogma, indicando que o valor de um homem está em suas ações morais, não em sua filiação religiosa. Um governo, portanto, que age contra a lei natural quando impõe ou privilegia uma crença específica, ele fere a lei de liberdade. E aí, por isso nós defendemos que o Estado seja laico na visão espírita. A verdadeira liberdade, na visão de Kardec, ela é positiva, ela é construtivista, ela é construtiva. Não é a liberdade de fazer o mal, mas a liberdade de fazer o bem e progredir. Um espírita compreende que sua liberdade de expressão deve estar a serviço do bem, da verdade e da caridade. Isso significa buscar a verdade. Antes de compartilhar uma informação, checar a sua veracidade. Não é porque ela vai ao encontro daquilo que nós acreditamos, que nós defendemos, que nós devemos divulgar. Se ela não for verdadeira, não divulguemos. Espalhar desinformação, mesmo sem má fé, é uma falta de caridade intelectual. Respeitar a dignidade alheia. A crítica pode e deve existir. Nós devemos criticar, e profissionalmente é o meu papel, eu passei minha vida inteira criticando as coisas. Mas essa crítica deve ser às ideias, nunca às pessoas, com argumentos e não com insultos ou difamação. Criticar não é erro nenhum, gente. O erro é você não saber criticar. E por fim, no terceiro ponto, é promover a paz. A linguagem que incita o ódio, a discórdia e a violência é moralmente reprovável na visão espírita. A liberdade de expressão não é um salvo-conduto para a crueldade, para fazermos o mal, para prejudicarmos os outros. E o Espiritismo nos ensina a discernir. Será que um grito por liberdade está realmente defendendo um direito sagrado? Ou está apenas servindo de justificativa para o egoísmo, para a irresponsabilidade e o desejo de subjugar os outros? A verdadeira liberdade espírita, ela é inclusiva, nunca excludente. Nas questões 843 a 875, Kardec nos traz dois conceitos fundamentais no Espiritismo: o livre-arbítrio e a fatalidade. Só aqui nós poderíamos ficar meses conversando sobre esses dois pontos, porque talvez sejam o ponto
principal, fundamental na discussão de liberdade. O Espiritismo, ele reconcilia os conceitos aparentemente opostos de liberdade e de destino. Por quê? Ele ensina que nós temos livre-arbítrio nas nossas ações, mas estamos sujeitos a uma fatalidade relativa em certos pontos e a uma fatalidade das consequências dos nossos atos. E ele traz que no livre-arbítrio nós somos plenamente livres para escolher nosso caminho entre o bem e o mal. Cada escolha é um ato da vontade que define nosso caráter e nosso destino espiritual. Na fatalidade, ele nos traz que há certos consentimentos, há certos acontecimentos que são inevitáveis. Por exemplo, se eu estou encarnado, a morte física. Independente se encarnado ou desencarnado, nós temos a lei do progresso, a evolução continuada dos espíritos, que é uma outra fatalidade. A lei de causa e efeito. Por exemplo, se eu der uma mãozada na mesa, a mesa dará uma mesada na minha mão, de igual intensidade e sentido contrário. Há consequências, e se eu faço determinadas coisas, fatalmente eu sou o responsável pelas consequências dos meus atos. No entanto, a forma como reagimos a esses eventos, né, com resignação ou revolta, com coragem ou covardia, é sempre um ato de livre-arbítrio nosso. Percebem? Há uma diferença. Eu sou livre para fazer o que quiser e também sou livre para escolher em função do que os outros fazem comigo. Se reagimos com ódio, com violência, com desespero e negando a realidade, essa é uma escolha que gera consequências negativas para nós e para o coletivo onde nós estamos inseridos. Entretanto, se reagimos com resignação ativa, com trabalho honesto, com prática na caridade e engajamento democrático pacífico, essa é uma escolha que nos eleva moralmente e contribui para a cura social contra as posições extremistas. A fatalidade existe, portanto, apenas nas circunstâncias externas, nunca nas nossas reações morais a elas. A liberdade espírita, neste contexto, é a liberdade interior de manter a serenidade e a dignidade moral, independentemente dessas circunstâncias externas. A liberdade, na visão espírita, ela é uma conquista interior. No livre-arbítrio, nós não temos um livre-arbítrio igual para todo mundo. Kardec nos ensina que o livre-arbítrio ele vai ampliando à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente. Apenas os espíritos puros têm o livre-arbítrio infinito. Por que eles têm um livre-arbítrio infinito? Porque eles compreendem na integralidade as leis divinas. Ele compreende plenamente as leis morais, as leis naturais. E o que é mais importante, por compreendê-la, por saber das suas consequências, os únicos desejos que eles têm é de dar cumprimento a essas leis naturais. Nesse sentido, eles têm um livre-arbítrio infinito. Então não achemos, gente, que o nosso livre-arbítrio é igual para todo mundo. Ele vai ampliando a partir do momento que nós evoluímos espiritualmente. Como eu coloquei, a liberdade, ela é uma conquista interior. E na visão espírita da lei de liberdade, ela é um antídoto poderoso contra o reducionismo e os radicalismos do debate atual. Quando a gente pega a nossa sociedade e avalia esses conceitos que eles trazem de liberdade, totalmente deturpadas por desrespeitar os terceiros, por desrespeitar a liberdade dos outros, porque eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero, mas o outro não pode. Tudo que o outro faça, isso está errado, tudo que eu faço eu posso. Gente, isso é um egoísmo gritante, é um equívoco absurdo aos ensinamentos de Kardec. A liberdade, ela nos convida a elevar o nosso entendimento do termo para além do mero slogan político, para a gente perceber o processo espiritual que nós estamos inseridos, para a gente compreender o estágio evolutivo que nós nos encontramos,
Porque o Espiritismo nos fala na lei do progresso, e na lei do progresso ele diz que nós fomos criados simples e ignorantes e que um dia seremos espíritos puros. E compreender esse processo e compreender que essa liberdade é limitada à liberdade do outro, isso vai nos ajudar. A gente compreender o processo que nós estamos inseridos vai nos ajudar. Compreender que esta vida, nós não somos espíritos materiais, nós somos espíritos imortais, nós não podemos limitar a nossa vida a esta existência. E a verdadeira liberdade, segundo o Livro dos Espíritos, não é outorgada por um governo ou conquistada nas redes sociais. É uma conquista íntima, fruto do autoaprimoramento moral e do domínio sobre nossas más inclinações. Quanto mais nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, da ignorância e do ódio, mais verdadeiramente livres nos tornamos. Um homem escravizado por suas paixões é, na visão espírita, o mais miserável dos escravos, mesmo que viva em uma democracia. Porque ele, quando nós estamos presos nos limites dos nossos entendimentos, nós jamais compreenderemos a liberdade que isso nos proporciona. Portanto, o desafio para o espírita no Brasil de hoje não é simplesmente gritar por liberdade, mas vivenciá-la em sua plenitude e responsabilidade na sua intimidade. O interessante na visão espírita, quando a gente começa a refletir a sociedade que nós estamos inseridos, né, é muito comum a transferência de responsabilidade pela nossa infância espiritual. Né? E nós transferimos de forma, muitas vezes, conscientes, porque há grupos que acusam terceiros daquilo que fazem. Tem grupos que tudo que eles acusam os outros, eu já sei que eles fazem aquilo. E quando a gente avalia, a gente percebe isso. Né? Bem, a liberdade que o Espiritismo prega é, em última análise, a liberdade de ser melhor, de amar mais e de servir com abnegação. É essa a liberdade construída no íntimo de cada consciência, que verdadeiramente transformará o indivíduo, o país e o mundo. Tendo como modelo, colocando em prática, Jesus. Porque Jesus nos ensinou o quê? Que nós só devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Quer um exemplo mais prático de colocar a liberdade em prática, a não ser essa? Se eu não quero que os outros façam contra mim algo, eu não vou fazer contra eles. E aí tem algumas questões importantes que a gente pode avaliar no dia a dia. Eu fico olhando os relacionamentos onde as pessoas mentem, onde as pessoas traem, onde as pessoas usam. Gente, se a gente não quer isso para os outros, por que nós vamos... Se a gente não quer isso para nós, por que nós vamos fazer isso para os outros? Por que nós vamos impor a terceiros aquilo que nós não gostaríamos de passar? E isso é consequência das nossas contradições internas, das nossas dificuldades éticas e morais, das nossas imperfeições, o estágio evolutivo que nós nos encontramos. Todas as vezes que nós nos agarramos a conceitos radicais e extremistas, nós estamos nos afastando dos ensinos cristãos, dos ensinos de liberdade, porque nós desrespeitamos a liberdade dos outros. Bem, como eu coloquei, a liberdade que o Espiritismo nos traz é a liberdade de consciência. É a liberdade que efetivamente transformará cada um de nós, nos auxiliando no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para sermos melhores a cada instante. E, nesse sentido, Cristo é um modelo maravilhoso para seguirmos. E sermos cristãos é
uma bênção para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre, cada dia, cada momento. Então, que nós possamos agora elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer aos amigos espirituais pelo apoio, pela ajuda, pela assistência, e que possamos estar ligados a Ele durante toda a semana, a fim de que essas reflexões possam tocar nossas almas, que possamos compreender que a liberdade não é absoluta nem limitada, que ela depende de terceiros, que possamos relembrar os ensinamentos de Jesus, de Kardec, que somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E mais do que isso, que possamos lembrar Paulo de Tarso, quando nos ensina que tudo nos é lícito, mas que nem tudo nos convém. Que nós possamos exercitar a liberdade pensando no outro, pensando no coletivo, pensando nos impactos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas emoções e dos nossos sentimentos naqueles que compartilham a caminhada conosco. Que Jesus nos proteja e nos ampare, hoje e sempre. E assim, desejamos uma excelente semana a todos, com muita paz, com muito amor, com muitas reflexões, buscando o autoaprimoramento a cada minuto, a cada instante. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre.